centenas de naves espaciais decolam da superfície da Terra e vão em direção a Marte. Pulamos 7 meses e essa frota de naves espaciais está perto do planeta vermelho. Em breve, todas elas irão pousar e alguns milhares de pessoas se tornarão cidadãos de Marte. Talvez eles nunca retornem ao seu planeta natal, porque haverá absolutamente todas as condições para uma vida confortável aqui. É preciso de tempo e muitas expedições para criar uma colônia autossustentável em Marte. Aqui está como, passo a passo, as pessoas podem construir uma cidade completa lá, com fábricas, hospitais, prédios residenciais e até bares e restaurantes. Primeiro, é preciso escolher um horário para lançar o foguete. Uma janela de lançamento abre uma vez a cada 780 dias. É quando a distância entre a Terra e Marte é mais curta. Nesse caso, a viagem levará cerca de 6 a 7 meses. Vamos para a plataforma de lançamento. Aqui vemos a nave espacial conectada a um foguete auxiliar. Fogo! O foguete auxiliar envia a nave espacial para o ar. Em seguida, desencaixa e pousa de volta na Terra. Ao mesmo tempo, os motores da nave espacial se ligam e ela segue para a órbita geoestacionária da Terra. Para fazer essa subida, a nave usou quase todo o seu combustível e agora precisa de reabastecimento. Para fazer isso, usamos o nosso foguete auxiliar novamente. Um guindaste enorme coloca outra nave espacial no auxiliar. Há enormes tanques de combustível dentro da nave. O auxiliar é lançado da Terra e coloca o reabastecedor em órbita. Ele atraca na nave espacial e a enche de combustível. A viagem pelo espaço pode precisar de um total de 5 desses reabastecimentos. E, para a primeira missão a fim de construir uma colônia em Marte, precisamos de 5 naves espaciais. Então são cerca de 25 decolagens a partir da Terra. Considerando que o auxiliar custa 230 milhões de dólares, o de reabastecimento 130 milhões e a nave em si 200 milhões de dólares, o preço da missão é bastante impressionante. Então, decolar! Avançamos rapidamente no tempo e as 5 primeiras espaçonaves descem para a superfície marciana. Essas naves não trouxeram os primeiros humanos. Elas carregam apenas cargas úteis, como suprimentos de alimentos e água, oxigênio para respirar e suprimentos médicos. Há também os primeiros módulos vivos, sistemas de gerenciamento de resíduos e um grande número de painéis solares para gerar eletricidade. Antes de pousar, uma das naves lança um sistema de satélites em órbita. Isso fornecerá comunicação no planeta vermelho. Então, os robôs começam seu trabalho em Marte. Primeiro, um monte de pequenos rovers se alinham e abrem os painéis solares. Sua área total atinge o tamanho de 7 campos de futebol. Eles são muito menos eficientes em Marte do que na Terra. Tempestades de areia frequentes enchem a superfície operacional dos painéis com areia. Mas ao mesmo tempo, os ventos fortes do planeta vermelho também ajudam a limpar a areia. Outros rovers, equipados com brocas poderosas, começam a procurar água em solo marciano. Quando a encontrarem, as pessoas começarão a produzir combustível. Combinaremos dióxido de carbono da atmosfera com a água minerada a alta temperatura e sob alta pressão. Isso resultará na obtenção de metano para foguetes e oxigênio para respirar. Desde fevereiro de 2021, o Mars Perseverance Rover testa a tecnologia para extração de oxigênio. Tem uma caixa dentro dele. É a experiência ISRU de oxigênio em Marte, também chamada de MOXIE. Essa coisa puxa o ar marciano para dentro e depois, sob alta pressão, pega um átomo de oxigênio do dióxido de carbono. A unidade MOXIE, do tamanho de uma caixa de sapatos, pode fornecer oxigênio suficiente para um astronauta respirar. No entanto, se você construir o mesmo mecanismo, mas do tamanho de uma grande fábrica, produzirá oxigênio para uma colônia inteira e liberará o resto na atmosfera de Marte. Outro grupo de rovers está trabalhando para transformar a superfície de Marte em uma zona de pouso, para se preparar para o próximo passo na colonização do planeta vermelho. Nesse momento, a população robótica de Marte trabalha nessas tarefas há 2 anos e 2 meses, e as pessoas na Terra estavam esperando que uma nova janela de voo se abrisse. Dessa vez, não 5, mas 12 naves espaciais estão indo a Marte. 10 delas são naves de carga, que levam materiais de construção, combustível e outros suprimentos, além de muitos equipamentos científicos e impressoras 3D. 2 outras naves carregam os primeiros astronautas interplanetários. As portas se abrem e 30 heróis pisam na superfície marciana pela primeira vez na história. São cientistas, engenheiros e médicos. Eles passaram por uma seleção rigorosa e um longo treinamento para se tornarem as primeiras pessoas a conquistar outro planeta. E eles não têm passagem de volta, pois terão que ficar em Marte por 2 anos. Os astronautas vivem bem em suas naves espaciais e tentam se acostumar com as condições incomuns do lugar.
A temperatura é cerca de 62 graus Celsius negativos. Além disso, a gravidade em Marte é 2,5 vezes mais fraca do que no nosso planeta natal. Isso significa que uma pessoa aqui pode pular 2 vezes mais alto e levantar objetos mais pesados. Mas os músculos do corpo humano têm dificuldade em se acostumar com essa diferença, então os astronautas não podem trabalhar em tempo integral. A primeira coisa que eles fazem é descarregar navios de carga e implantar sistemas de suporte à vida. Algumas pessoas estão tentando transformar o solo marciano em material para as impressoras 3D. Outras estão montando estufas e cultivando o solo para fazer plantações. O sistema de reciclagem de resíduos humanos que os robôs trouxeram para cá é usado para fazer fertilizantes para plantas. Mais 2 anos e 2 meses se passam. Vemos o lançamento de uma nave espacial. Não da Terra, mas de Marte. Os 30 astronautas completaram sua missão e estão a caminho de casa. É mais fácil para as naves espaciais decolarem de Marte porque a força gravitacional aqui é menos poderosa. Ao mesmo tempo, naves são lançadas da Terra. Elas levarão quase 100 novos habitantes e ainda mais equipamentos para Marte. Quando essa frota espacial chega ao planeta vermelho, os astronautas podem provar a primeira comida cultivada aqui. Impressoras 3D começam a construir casas aqui. Elas imprimem conchas externas de solo marciano e resíduos vegetais. Essas conchas protegerão as habitações da radiação solar e dos ventos fortes. E dentro das conchas, as pessoas construirão casas permanentes. Elas são infláveis e equipadas com módulos trazidos diretamente das naves espaciais. Essas casas têm baías vivas, baías de pesquisa e centros de comunicação. A construção continua por mais 2 anos, até que a próxima janela de voo se abra novamente. Alguns astronautas deixam Marte, mas mais e mais pessoas vêm aqui a cada nova missão. Elas não vivem mais em naves espaciais. Há confortáveis casas subterrâneas e abrigos impressos em 3D. A maior parte da comida já é produzida em Marte. Uma nova geração de robôs trabalha em conjunto com agricultores. Outros robôs ajudam a construir ainda mais casas para acomodar a população humana, que está cada vez maior. Outros 2 anos se passam. Várias agências espaciais lançam suas missões a Marte. Tem mais pessoas, mais equipamentos científicos e até tanques com peixes. Em 2035, Marte e Terra estão a menor distância já registrada entre os planetas. As pessoas enviam uma enorme frota de naves com astronautas e materiais de construção. Então, a colônia humana parece uma pequena cidade com muitas cúpulas interconectadas. Seus habitantes já começaram a construir uma rede subterrânea de túneis para se deslocar entre casas, laboratórios e fábricas. Eles também construíram o primeiro hospital. 2 anos depois, a população de Marte atinge a marca de 1.500. Quase todas essas pessoas se tornarão residentes permanentes do planeta. 4 anos e mais 2 janelas de lançamento depois, o primeiro restaurante abre suas portas. Além disso, a construção de uma usina nuclear começa. Quando terminar, os marcianos não precisarão mais de suprimentos constantes da Terra. De cima, a colônia parece uma pequena cidade. Há uma seção agrícola onde a comida é cultivada, uma seção viva e um distrito industrial. E a cada nova missão, as pessoas trazem mais e mais painéis solares. Agora, sua área total é igual a dezenas de campos de futebol. Tudo isso permite que os astronautas se sintam em casa. Eles também não precisam esperar pelo suprimento de alimentos da Terra. 20 anos da colônia humana em Marte. Sua população agora é de cerca de 30 mil pessoas. Trabalhadores começam a trazer suas famílias para Marte. As primeiras escolas são construídas aqui. 30 anos. A população já é superior a 100 mil pessoas. A infraestrutura da colônia permite que ela seja completamente autossuficiente. As pessoas produzem comida suficiente e obtêm combustível e oxigênio suficientes. Por volta dessa época, as primeiras plantas começam a crescer em solo. Imagine um mundo onde a paisagem vermelha e estéril de Marte é transformada em um jardim exuberante e verdejante. Um mundo onde a água flui livremente, esculpindo cânions e criando lagos e oceanos. Será que podemos alcançar um mundo assim, despejando a água da Terra na superfície de Marte? E não se apresse em dizer não. Vamos explorar essa possibilidade. Digamos que pudéssemos transportar magicamente toda a água da Terra para Marte. Esse jogo de water pong de dimensão gigante seria uma loucura, tanto em termos de engenharia quanto de logística. E então, como poderíamos fazer isso? Em primeiro lugar, estamos falando de milhões e milhões de galões de água, o que não é pouca coisa. Precisaríamos de tanques realmente grandes para retirar toda essa água da Terra. Também teríamos que descobrir como lançar tudo isso no espaço, o que exigiria muita tecnologia de foguetes, além de muito combustível.
Provavelmente, poderíamos criar uma frota inteira de espaçonaves projetadas especificamente para essa tarefa. Imagine só, uma frota de caminhões-tanques gigantes, repletos de toneladas de água cuidadosamente coletada, decolando da superfície da Terra e atravessando o espaço em velocidades inimagináveis. Não seria uma visão super legal? Agora, outra maneira, provavelmente a melhor, seria lançar um grande número de missões menores ao longo do tempo, cada uma carregando uma quantidade menor de água, até que uma quantidade suficiente tenha sido transportada para Marte. Então, digamos que conseguimos fazer tudo isso. O que acontece depois? Após chegarmos a Marte, precisaremos distribuir essa água por todo o planeta. Poderíamos usar uma rede de tubulações subterrâneas ou alguns drones especiais para transportar a água para diferentes locais. Essas são apenas algumas coisas básicas e, como você pode ver, já precisamos de muito planejamento e recursos. Além disso, uma operação maluca como essa exigiria um grande esforço coordenado de cientistas, engenheiros e agências espaciais de todo o mundo. E não vamos nos esquecer dos custos. Não é de se admirar que os cientistas não considerem esse plano realmente viável. Mas a escala dessa operação não é o único problema. Hipoteticamente, digamos que resolvemos todas essas questões e despejamos a água da Terra em Marte. E agora? Bem, acredite ou não, seria quase totalmente inútil. Nosso principal desafio seria a atmosfera e o clima atual de Marte. Marte é um deserto seco, com uma atmosfera que tem apenas cerca de 1% da espessura da Terra. Isso significa que qualquer água derramada na superfície evaporaria rapidamente. Seria muito difícil criar um ambiente estável quando todo o lago pode sumir em questão de segundos. E se a água não evaporar, pelo contrário, ela se transformará em gelo. A temperatura da superfície de Marte é bem abaixo do ponto de congelamento. A atmosfera rarefeita só piora as coisas. Outro desafio é que Marte tem um campo magnético muito fraco, o que significa que ele tem pouca proteção contra o vento solar. O vento solar é uma corrente de partículas carregadas que flui constantemente a partir do Sol. Esses ventos são muito perigosos. Eles podem remover toda a água que seja colocada na superfície marciana. Além disso, a radiação solar em Marte é muito mais forte do que na Terra. Isso tornaria ainda mais difícil manter qualquer água líquida lá. E por fim, não se esqueça de que também precisamos purificar essa água para remover todas as bactérias antes de bebê-la. Mas não vamos desistir. Se nos mantivermos super otimistas, ainda podemos tentar resolver esses problemas. Basicamente, precisamos encontrar uma maneira de manter a água líquida em um local por um longo período e garantir que ela não congele ou evapore. E então, como podemos fazer isso? Há algumas maneiras. Número 1. Isolamento. Poderíamos envolver todos os recipientes de água em materiais isolantes, como espuma, por exemplo, ou usar materiais refletivos que possam ajudar a evitar o congelamento da água. Número 2. Aquecimento. Podemos usar vários aquecedores e dispositivos para manter a temperatura acima de zero, até mesmo cobertores térmicos. No entanto, isso exigiria muita energia e seria uma tarefa difícil. Número 3. Reservatórios subterrâneos. Poderíamos cavar um grande buraco e cobri-lo com um material transparente para permitir a passagem da luz solar. Isso ajudaria a manter a água quente e isolada. Número 4. Salinidade. Adicionar uma pequena quantidade de sal ou outros minerais dissolvidos à água pode reduzir seu ponto de congelamento. No entanto, precisaremos de muito mais sal para coisas como lagos, e esse método não é o mais eficiente. E por fim, o número 5. Construir uma estufa. Podemos construir uma estufa ou alguma outra estrutura que possa reter o calor e criar um ambiente mais parecido com a Terra. Essa opção é provavelmente a melhor, afinal de contas, uma estufa também nos ajudaria a cultivar várias plantas ou outros organismos. Eba! Vida! Muito bem, beleza. Digamos que descobrimos uma maneira de armazenar água em Marte e mantê-la lá em um estado líquido e morno. E agora? Que impacto isso teria em Marte? Na verdade, isso seria ótimo. Despejar toda essa água em Marte poderia mudar drasticamente o clima desse deserto frio e vermelho. Em primeiro lugar, poderíamos criar o chamado efeito estufa, que é quando os gases na atmosfera de um planeta retêm o calor, fazendo com que a temperatura do planeta aumente. E sim, isso é muito ruim para a Terra, mas para Marte, cujas temperaturas oscilam entre 21 e menos 129 graus Celsius, seria fantástico. Isso pode fazer com que a atmosfera fique mais espessa e levar ao derretimento das calotas polares. Isso não seria incrível? Marte começaria a se transformar gradualmente de um deserto solitário em uma Terra 2.0.
Isso também significa que a atmosfera do planeta mudará. Por exemplo, os padrões climáticos. Nuvens poderiam se formar em Marte e chuvas começariam a cair. E as chuvas, como sabemos, transferem água de uma região para outra. Isso significaria que elas poderiam regar as plantas se elas aparecessem em Marte. Mas tudo isso é pura especulação. Não podemos ter certeza absoluta do tipo de impacto que o derramamento de água na superfície marciana teria sobre o clima do planeta. Talvez, para criar esse efeito estufa, precisássemos de muito mais água do que a que podemos transportar. Mas se, apesar de todos esses desafios, tivéssemos sido bem-sucedidos em nossa missão e tornado Marte muito mais quente e úmido, será que a vida poderia ter finalmente nascido lá? Infelizmente, isso ainda seria muito improvável. Sim, a água é muito importante para a criação da vida, mas não é só disso que precisamos. A composição do solo marciano não é muito favorável à vida. O solo é formado principalmente por minerais chamados regolitos, que são compostos sobretudo de poeira, areia e outros materiais que não são muito bons para as plantas. Teoricamente, poderíamos terraformar Marte. A terraformação é uma mudança gradual e lenta do planeta para que ele se torne adequado à nossa vida. Mas esse seria um processo muito complexo, longo e caro. E a propósito, o que aconteceria com a nossa Terra depois de tudo isso? Nós levamos muita água, não levamos? Do ponto de vista da Terra, o transporte de água para Marte exigiria uma enorme quantidade de recursos, incluindo energia e diferentes materiais, e a quantia de água que teríamos de gastar seria impressionante. A perda de uma quantidade tão grande de água das reservas da própria Terra poderia ter um impacto significativo em nosso planeta, especialmente em áreas onde a água já é escassa. Então, basicamente, essa é uma ideia muito ruim, não importa como você a veja. Sim, pode parecer interessante, mas não é um plano viável de forma alguma. Exigiria muitos recursos, muito dinheiro e nem sequer valeria a pena. É por isso que os cientistas e as agências espaciais não levam essa ideia a sério. Além disso, há muitas outras metas mais realistas e alcançáveis no campo da exploração de Marte. Por exemplo, podemos continuar estudando a geologia, a atmosfera e o potencial de vida passada ou presente do planeta. Esses estudos nos ajudariam a encontrar alguns recursos que poderiam apoiar a futura exploração humana. De modo geral, precisamos responder a muitas outras perguntas sobre Marte, antes mesmo de começarmos a considerar a possibilidade de colonizá-lo. Portanto, vamos ficar ligados nas notícias e atualizações científicas. Há muito tempo estamos sonhando com a vida em Marte. Não se trata apenas do cultivo de batatas lá no futuro, mas também de todas as batatas que poderiam ter estado lá no passado. Já houve vida em Marte? Recentemente, cientistas encontraram algo que pode ser uma evidência disso. Vamos descobrir o que aconteceu. Marte é o quarto planeta a partir do Sol. Um ser humano ainda não pôs os pés em Marte, mas robôs já colocaram suas rodas. As primeiras espaçonaves que visitaram o planeta vermelho foram as sondas de pouso Viking, da NASA. Elas voaram para lá em 1976 e nos enviaram muitos dados interessantes. Naquela época, não sabíamos nada sobre Marte. Para nós, ele parecia um deserto frio e sem vida. Mas, como somos tão parecidos, os cientistas começaram a se perguntar: será que sempre foi assim? Ou é possível que Marte já tenha sido próspero e cheio de vida? E em 2022, o Mars Rover Perseverance da NASA encontrou algo que poderia esclarecer esse mistério. Mas antes de tudo, o que é o Perseverance? Os cientistas sugeriram que, se já houve vida em Marte, é improvável que ela tenha simplesmente desaparecido sem deixar rastros. Ela deve ter deixado algum rastro, talvez no subsolo, onde estaria protegida de birras solares radioativas e outras coisas desagradáveis. Portanto, precisamos verificar as rochas. É importante observar que não estamos procurando vida em Marte neste momento. É muito provável que não exista. Em vez disso, queremos olhar para o passado distante do nosso planeta gêmeo. Estamos falando de bilhões de anos atrás, quando Marte poderia ter sido quente, verde e longe de ser sem vida. Em outras palavras, temos que encontrar micróbios mortos e vários compostos químicos semelhantes aos da Terra. Essa é a missão do nosso personagem principal, a Perseverance. Ela chegou a Marte em fevereiro de 2021. A espaçonave aterrissou no fundo da cratera Jezero, com 48,28 km de largura. E, após o pouso, ela se deslocou para o oeste, para o local que levou os cientistas a escolherem Jezero para a pesquisa. Esse lugar é um delta de um rio seco. E esse antigo rio já tem mais de 3,5 bilhões de anos. A própria cratera Jezero já foi um grande lago. Sim,
Aparentemente havia água em Marte. E os cientistas sugeriram que esses lugares seriam perfeitos como guarda-costas de micróbios. É exatamente isso que as bactérias fazem na Terra. Elas se escondem, permanecendo quietas nas profundezas de lagos e lagoas. Portanto, provavelmente poderíamos encontrar vestígios lá. Os pesquisadores acreditam que esse lago em particular tem o maior valor científico de toda a missão. A maior chance de encontrar rochas nas quais essas bactérias poderiam sobreviver está aqui, em Jezero. Então, o Perseverance foi para o Delta, mas o caminho não foi fácil. O rover errou um pouco e aterrissou mais longe do que o planejado. Como dizia um filme famoso, essa pequena manobra vai nos custar 51 anos. Felizmente, a Perseverance levou apenas 1 ano. E no caminho, conseguiu explorar um pouco Jezero. O rover usa uma complexa ferramenta integrada para explorar o mundo. A ferramenta chama-se Scanning Habitable Environments with Raman and Luminescence for Organics and Chemicals, varredura de ambientes habitáveis com Raman e luminescência para orgânicos e químicos, ou apenas Sherlock. A NASA adora seus acrônimos. À medida que o dispositivo se aproximava do Delta, o sinal das moléculas orgânicas se tornava mais forte. Logo, esses sinais estavam por toda parte e, além disso, eram os mais brilhantes que os cientistas já haviam visto. O que isso significa? Elementar, meu caro Watson, né, Sherlock? É hora de cavar. Desde julho de 2021, a Perseverance perfurou e coletou 4 núcleos finos de rocha sedimentar. O número total de rochas coletadas no momento é 12. Esta é a primeira vez na história que estamos coletando algo assim em outro planeta. Esses 4 núcleos foram encontrados em 2 rochas chamadas Skinner Ridge e Whitecat Ridge. O primeiro par de núcleos, os do Skinner Ridge, não parece muito interessante à primeira vista. Eles estão bem próximos do que podemos encontrar em muitos lugares da Terra. Entretanto, se os observarmos mais de perto, veremos que estão pontilhados com grãos redondos de algum material escuro. Esses grãos escuros podem ter sido depositados sobre elas por um antigo rio, o mesmo que desaguava no Jezero. É possível que o rio os tenha trazido de lugares a centenas de quilômetros de distância de Jezero. E isso é muito legal. Se estudarmos esses núcleos, poderemos aprender mais até mesmo sobre os cantos mais distantes de Marte. Bem, não há cantos em Marte, mas você entendeu a ideia. Então, em abril de 2022, a Perseverance chegou de fato ao Delta. E os cientistas finalmente encontraram o que estavam procurando. A descoberta, para dizer o mínimo, os entusiasmou. Eles encontraram mais 2 núcleos, que continham substâncias orgânicas. Esse par foi tirado do Whitecat Ridge. Ele se encontra muito próximo ao Skinner Ridge, mas as 2 rochas são bem diferentes uma da outra. Essas amostras têm cor mais clara e são mais uniformes. Provavelmente são mudstone, uma rocha incomum, semelhante à argila, mas mais dura e incapaz de absorver água. Elas também são de granulação mais fina do que os núcleos do Skinner Ridge. Por que isso é importante? Porque quanto mais finos os grãos da pedra, maior a probabilidade de haver vestígios de vida passada nela. Na Terra, as pedras de granulação fina geralmente se encontram no fundo de lagoas e em locais semelhantes. Lá, elas podem preservar os restos de organismos mortos e coisas assim por anos. E foi exatamente isso que encontramos neles. Além disso, de acordo com os cientistas, havia mais matéria orgânica nesses 2 núcleos do que em qualquer outro lugar estudado pela Perseverance até agora. Ela provavelmente se acumulou ali enquanto o lago estava evaporando gradualmente há bilhões de anos. Então, realmente havia vida em Marte? Bem, vamos desacelerar um pouco. As substâncias orgânicas são moléculas que contêm carbono, e sim, na Terra elas são mais frequentemente associadas à vida, mas nem sempre. Às vezes, elas podem se formar como resultado de outras coisas. Portanto, ainda não podemos dizer com certeza se havia vida em Marte. Não sabemos se essas moléculas realmente permaneceram de alguns micróbios marcianos ou se são resultado de outra coisa. Mas a descoberta ainda é muito significativa. Temos que continuar literalmente cavando por aqui. Para saber mais sobre essa matéria orgânica, os cientistas precisam coletar mais algumas amostras de rochas de granulação fina. Também seria ótimo estudar o material que está ao redor desses antigos reservatórios. A Perseverance já se mudou para outra área, para um lugar com um belo nome, Enchanted Lake. Agora ela precisa procurar coisas semelhantes lá e também continuará a estudar o lago Jezero. Por fim, a Perseverance subirá até o topo do Delta e continuará explorando locais antigos fora da cratera.
Em algum momento antes do final de 2022, a Perseverance provavelmente terá 6 ou mais amostras dos núcleos marcianos. Infelizmente, suas ferramentas, embora complexas, são bastante limitadas. Esses dados por si só não serão suficientes para obtermos um quadro completo. Portanto, a NASA planeja enviar outras espaçonaves a Jezero nos próximos anos. Juntamente com a Agência Espacial Europeia, eles estão trabalhando na próxima missão robótica conhecida como Mars Sample Return. O nome fala por si só. Esses dispositivos chegarão e levarão todos os tubos de ensaio do antigo prospector, a Perseverance. Depois disso, essas amostras serão entregues à Terra, embora não pela Amazon Prime. E, em seguida, os cientistas poderão analisá-las em laboratórios avançados. No entanto, tudo isso levará muito tempo. O lançamento dessa missão está programado para 2027 e 2028, e as naves espaciais não poderão retornar até 2033. Mas, se tudo der certo, serão as primeiras amostras da história entregues à Terra vindas de Marte. Em outras palavras, ainda há espaço suficiente para pesquisa. E sim, ainda não sabemos o verdadeiro significado dessas descobertas, mas é por isso que toda a missão foi criada, certo? E quem sabe, talvez em alguns anos nós finalmente descobriremos a verdade sobre o que aconteceu em Marte há bilhões de anos. Olha só o marciano! Te peguei! Ah, que família cósmica agradável! Conheça Marte. Aposto que você já o conheceu antes. Esses dois pequeninos são Phobos e Deimos, as pequenas luas de Marte. Mas parece que Marte não está tratando os pequeninos da maneira correta. Acredita-se que Phobos e Deimos sejam asteroides capturados. No entanto, Phobos está se aproximando gradualmente de Marte devido à gravidade, e prevê-se que acabará sendo destruída pela gravidade do planeta nos próximos 35 milhões de anos. Eu não estarei por aqui nessa época. Portanto, imagino que isso resultará em um anel de detritos ao redor de Marte, semelhante aos anéis de Saturno. Entretanto, esse processo é um fenômeno natural e não um ato de destruição de Marte. Aparentemente, Phobos está sendo destruída pelas loucas forças gravitacionais do planeta vermelho. Mas espere, tem mais! Phobos tem esses sulcos paralelos malucos em toda a sua superfície. Costumávamos pensar que eram resultado da colisão de um asteroide, mas agora os cientistas acham que, na verdade, são resultado da intensa gravidade de Marte que está separando a Lua. E isso é que é uma viagem difícil. Os cientistas têm essa ideia maluca de que, quando uma lua pequena como Phobos se aproxima demais de um cara grande como Marte, começa a se esticar em direção a ele. Eles chamam isso de força de maré. A previsão é de que Phobos será tão esticada que acabará se despedaçando. Uma loucura, não é? E os detritos da Lua formarão um pequeno anel ao redor de Marte, assim como os anéis de Saturno. Algumas pessoas pensavam que as listras de tigre de Phobos eram causadas por forças de maré, mas essa teoria foi descartada. Agora, esses pesquisadores geniais fizeram algumas simulações em computador e descobriram que talvez haja uma casca dura por baixo de toda essa penugem que poderia criar sulcos na superfície. Mas não se preocupe, no ritmo em que Phobos está indo, ela se chocará com Marte em cerca de 40 milhões de anos. Mas se as forças de maré já a estiverem destruindo, talvez ela não dure tanto tempo. No entanto, ainda teremos a chance de aprender mais sobre Phobos. A NASA acaba de escolher 10 pesquisadores famosos dos Estados Unidos para fazer parte da equipe de trabalho científico da missão Martian Moons Exploration da JAXA, ou apenas MMX. Como cientistas participantes apoiados pela NASA, eles ajudarão a JAXA a explorar as duas luas marcianas, Phobos e Deimos. E veja só, estão até planejando pousar em Phobos e coletar uma amostra da superfície. A missão está programada para ser lançada em 2024 e nós colocaremos nossas mãos nessa amostra em 2029. 7 dos sortudos pesquisadores usarão os instrumentos de voo MMX para conduzir suas pesquisas. Phobos é realmente estranha. Tem apenas 27 quilômetros de largura e orbita Marte a uma distância de 6.000 quilômetros. Isso é muito mais próximo do que a Lua da Terra.
que leva 27 dias para nos orbitar. Mas Phobos está em uma espiral de morte em direção a Marte e está caindo lentamente em direção à superfície do planeta a uma taxa de 1,80 m a cada 100 anos. Mas deve haver um motivo pelo qual Marte está agindo de forma tão desagradável, certo? E se for apenas por pura vingança? Ok, então imagine o seguinte: Marte está cuidando de sua própria vida, sendo quente e aquoso como uma jovem Terra. Ele tem um ótimo campo magnético que o protege da radiação cósmica e mantém sua atmosfera agradável e espessa. A vida é boa. Mas então, pelo menos 20 asteroides, cada um do tamanho de um pequeno país, caem em Marte como um jogo gigante de desabamento. Um deles chega a deixar uma cratera de quase 3.000 quilômetros de largura. Agora imagine como Marte deve se sentir com 2 asteroides sendo suas luas depois do que outros asteroides fizeram com o planeta vermelho. Todos esses impactos são como um grande soco nas entranhas de Marte e seu campo magnético, que já é fraco, é nocauteado. O núcleo fica superaquecido e não consegue circular adequadamente, o que significa que não há mais campo magnético para proteger o planeta. É como se você não estivesse usando nada na profundidade da Fossa das Marianas. Se isso fosse possível, você estaria indefeso e com frio. Foi basicamente o que aconteceu com Marte. Então agora, o pobre Marte está lá fora, no frio, desprotegido de todos esses raios cósmicos desagradáveis. É como sair de casa sem protetor solar. Não é uma boa ideia, mas pelo menos podemos aprender com os erros de Marte e garantir que a Terra não tem o mesmo destino. Talvez devêssemos começar a investir em um seguro contra asteroides. Mas acredite em mim, o planeta vermelho não é de todo malvado. Na verdade, ele é bastante amigável. Embora Marte pareça ser muito difícil para Phobos, há algo que pode estar prosperando com a ajuda de Marte. Então veja só, uma equipe de cientistas descobriu uma maneira de cultivar arroz em Marte. Sim, você ouviu direito. Eles usaram o MMS, não aquela maneira desatualizada de enviar fotos nos anos 2000, mas um solo especial chamado Mojave Mars Simulant. Ele deve imitar o solo marciano, mas aqui está o problema. O solo marciano tem esses sais de perclorato desagradáveis que podem ser tóxicos para as plantas. Assim, a equipe cultivou 3 tipos de arroz, um normal e 2 com mutações genéticas que os tornam mais aptos a lidar com o estresse, como a seca ou a salinidade. E adivinhe só, as cepas mutantes foram capazes de criar raízes em um solo com 1 grama de perclorato por quilograma. É isso aí, solo marciano! Mas espere um pouco. O arroz cultivado no MMS não ficou tão bom quanto o cultivado em solo de vaso comum. Então, a equipe decidiu misturar um quarto de terra de vaso com um simulador marciano. E veja só! As plantas começaram a se desenvolver melhor. Agora, esses cientistas não estão pensando apenas em alimentar os marcianos. Eles também querem ver se suas descobertas podem ajudar a cultivar plantas em locais da Terra com alta salinidade. E veja só, o projeto inteiro começou quando 2 pesquisadores se encontraram para tomar um café e decidiram tentar cultivar plantas juntos. Isso não é legal? Suspeito que você esteja prestes a dizer: ei, mas se você quiser cultivar arroz em Marte, terá que enviar quantidades insanas de água da Terra, pois não é fácil saciar a sede dessa planta. Você está certo. São necessários cerca de 449 galões de água para cultivar apenas 1 quilo de arroz. Mas adivinhe só, os cientistas acabaram de fazer um anúncio inovador na Conferência de Ciência Lunar e Planetária, no Texas. Eles encontraram uma geleira remanescente perto do Equador de Marte. É isso mesmo, há gelo de água em Marte, mesmo perto do Equador. Essa é uma grande notícia e pode significar que há ainda mais gelo logo abaixo da superfície. Não se trata de uma geleira qualquer, mas de uma geleira remanescente que, segundo estimativas, tem 6 quilômetros de comprimento e até 4 quilômetros de largura. Isso é como o tamanho de uma cidade pequena. Ela tem todas as características de uma geleira, incluindo campos de fendas. Mas veja só, na verdade, não é gelo. É um depósito de sal que se formou sobre a geleira, preservando sua forma. Então, como esse depósito de sal se formou? Bem, parece que os materiais vulcânicos que cobrem a região podem ter algo a ver com isso. Quando esses materiais entram em contato com o gelo da água, os sais de sulfato podem se formar e se acumular em uma camada endurecida e crocante. Com o tempo, a erosão removeu os materiais vulcânicos, expondo os sulfatos e revelando as características exclusivas da geleira. Essa geleira é jovem, provavelmente do período geológico amazônico. Isso significa que Marte teve gelo em sua superfície nos últimos tempos. Quem sabe que outros segredos gelados Marte está escondendo? Mas espere um pouco, ainda há mais pesquisas a serem feitas. Os cientistas precisam descobrir se ainda há gelo de água preservado sob o depósito de sal ou se ele desapareceu completamente.
E se ainda houver gelo de água em profundidades rasas perto do Equador, isso poderá ter implicações importantes para a exploração humana. Imagine ser capaz de extrair água do solo em um local mais quente. Seria um divisor de águas. Portanto, vamos ver o que mais esses cientistas descobrem sobre nosso vizinho vermelho favorito. Talvez um dia possamos até visitar pessoalmente a estátua da geleira de sal. Até a próxima! O solo sob seus pés é vermelho e seco. O local está muito frio. Uma poeira cor de ferrugem está flutuando no ar. Você dá um passo, depois outro. É difícil se mover por causa da espessa camada de poeira em que seus pés estão afundando. Você está em Marte e veio até aqui após ouvir uma notícia absolutamente incrível. Hoje em dia, o chamado planeta vermelho parece de fato seco e empoeirado. Mas os cientistas acreditam que esse mundo pode ter sido muito diferente há muito, muito tempo. Eles encontraram algumas evidências de um enorme oceano que poderia ter existido na superfície de Marte há cerca de 3,5 bilhões de anos. E esse oceano provavelmente cobria centenas de milhares de quilômetros quadrados. Tudo começou com várias imagens de satélite da superfície do planeta vermelho. Elas foram tiradas de diferentes ângulos. Como resultado, os pesquisadores conseguiram construir um mapa de relevo da área. Eles mapearam mais de 6.500 quilômetros de formações específicas que provavelmente foram esculpidas por rios. Essas formações também podem ser canais que foram esculpidos no fundo do mar. Os cientistas usaram os dados coletados pela sonda Mars Reconnaissance Orbiter em 2007. Eles analisaram a espessura das cristas, seus ângulos e localizações. Seu principal objetivo era explorar a depressão topográfica chamada Aeolis Dorsa. Descobriu-se que todos esses anos atrás, essa parte do planeta vermelho estava passando por uma série de mudanças constantes. Elas poderiam ter sido causadas pelo rápido movimento de rochas, puxadas por correntes e rios, bem como por aumentos perceptíveis no nível do mar. Os pesquisadores também notaram um limite bastante claro que separava as terras altas do sul de Marte, elevadas e com muitas crateras, das planícies suaves do planeta. Era muito semelhante a uma linha costeira deixada por um oceano gigantesco. Tudo isso provavelmente significa que, nos tempos antigos, havia de fato um oceano na superfície marciana, um grande oceano. O que é ainda mais empolgante, a existência desse oceano pode significar a existência de vida. Essa descoberta pode dizer muito aos cientistas sobre o clima antigo do planeta vermelho, bem como sobre sua evolução. Agora sabemos que deve ter havido um período em Marte em que o planeta era bastante quente e sua atmosfera era espessa o suficiente para manter tanta água líquida. O que é ainda mais incrível é que o clima no hemisfério norte de Marte, há 3 bilhões de anos, poderia ser parecido com o que temos na Terra atualmente. Mas então, onde está esse oceano agora? O que aconteceu com ele? Talvez o clima do planeta vermelho estivesse ficando mais frio e a superfície do oceano tenha congelado. Há uma teoria que afirma que atualmente o oceano permanece em seu estado congelado, sob uma camada de rocha, detritos e poeira, em uma planície ao norte chamada Vastitas Borealis. Ou as águas do oceano podem ter se perdido na atmosfera e, eventualmente, no espaço por meio do processo de pulverização atmosférica. Durante esse processo, os átomos são eliminados da atmosfera após colidirem com partículas de alta energia provenientes do Sol. De qualquer forma, a teoria de um oceano que já cobriu uma parte substancial do hemisfério norte de Marte ainda não foi confirmada. Os cientistas ainda estão discutindo sobre sua existência. Por enquanto, Marte é um mundo muito frio, com uma temperatura média de 60 graus Celsius negativos. A superfície do planeta é rochosa, é coberta por leitos de lagos secos, crateras, vulcões e cânions. O oceano que pode ter existido em Marte não é a única coisa incrível sobre esse planeta. Vamos falar sobre as tempestades de areia que assolam o planeta vermelho. Nos filmes, elas são retratadas como forças da natureza incrivelmente poderosas, destruindo acampamentos de astronautas e despedaçando suas naves espaciais. Mas até que ponto isso é verdade? Marte é de fato famoso por produzir tempestades de poeira tão grandes que podem ser vistas por telescópios na Terra. Às vezes, elas cobrem áreas do tamanho de continentes e podem durar semanas a fio. Mas, além delas, há tempestades muito mais raras que ocorrem uma vez a cada 3 anos em Marte, o que equivale a cerca de 5 anos e meio na Terra. Essas tempestades são maiores e muito mais intensas do que as regulares. Elas circundam todo o planeta. É por isso que os cientistas as chamam de tempestades de poeira globais.
Ao mesmo tempo, é improvável que mesmo uma tempestade de poeira global possa causar danos graves aos astronautas ou a seus equipamentos. Embora as tempestades marcianas sejam enormes, a velocidade do vento atinge no máximo 100 km por hora. Isso é menos da metade da velocidade da maioria dos ventos com força de furacão na Terra. Além disso, essa comparação das velocidades do vento pode ser um pouco enganosa. A atmosfera de Marte tem aproximadamente 1% da densidade do nosso planeta. Isso significa que o vento lá precisa soprar muito mais rápido para causar qualquer dano ou até mesmo empinar uma pipa. Agora vamos passar para o próximo fenômeno surpreendente observado no planeta vermelho. Quando você olha para ele de longe, parece um olho. Há até mesmo alguns canais sinuosos que parecem veias atravessando o globo ocular. Mas quanto mais perto você chega, menos a formação se parece com um olho de verdade. De fato, trata-se de uma cratera gigante com quase 30 quilômetros de diâmetro. Ao redor da cratera, que parece ter uma pupila, há outras crateras ainda maiores. Elas provavelmente se formaram há bilhões de anos. Foi nessa época que Marte teve de suportar vários ataques de rochas espaciais. Mas por que a cratera ocular é mais escura do que a paisagem ao redor? Os cientistas acreditam que no passado a água encheu o enorme poço. Lembra desses canais? Eles provavelmente transportavam a água. E como a cratera estava cheia de água, ela impediu a erosão de algumas substâncias e minerais. Seu próximo destino é o Valles Marineris. Trata-se de um enorme cânion, ou melhor, um sistema de cânions, que ocorre ao longo do equador marciano. Ele se estende por mais de 4.200 quilômetros. Ele também é 4 vezes mais profundo que o famoso Grand Canyon na Terra. O local é tão grande que poderia abranger todo o território continental dos Estados Unidos do Pacífico ao Oceano Atlântico. A maioria dos cientistas acha que Vale Marineris é uma enorme rachadura tectônica na crosta do planeta vermelho, que pode ter se formado quando o planeta estava esfriando em um passado distante. Outra visão marciana de tirar o fôlego é o maior vulcão escudo de todo o sistema solar, o Monte Olimpo. Ele tem mais de 600 quilômetros de diâmetro, o que significa que é quase do mesmo tamanho que o estado do Arizona. O monte também tem 26 quilômetros de altura e é cercado por penhascos incrivelmente altos. Para imaginar o tamanho do vulcão, vamos fazer algumas comparações. O maior vulcão da Terra é o Mauna Loa, com cerca de 10 quilômetros de altura e 120 quilômetros de diâmetro, o que de fato parece bastante impressionante. Mas o volume do Monte Olimpo é cerca de 100 vezes maior que o do Mauna Loa. O gigante marciano poderia engolir toda a cadeia de ilhas havaianas, de Kauai ao Havaí. Há algum tempo, cientistas vêm se perguntando por que esse vulcão é tão grande. Pode ser o resultado de menor gravidade da superfície e das maiores taxas de erupção. Ou o motivo pode ser a crosta do planeta vermelho, que é muito diferente da terrestre. Em nosso planeta, a crosta é composta de 15 a 20 placas tectônicas em movimento. À medida que elas se movem sobre pontos quentes que produzem lava, novos vulcões se formam e os já existentes são extintos. É assim que a lava pode chegar à superfície por meio de muitas aberturas. Mas em Marte, a crosta não está dividida nas mesmas placas tectônicas que na Terra, e a lava não tem nada a fazer além de se acumular em um vulcão muito grande. Agora, se você visitasse Marte e decidisse fazer um passeio noturno, testemunharia um fenômeno estranho. Ele ocorre no planeta vermelho após o pôr do sol, quando as temperaturas caem abaixo de 60 graus negativos. Um brilho bizarro e misterioso se espalha pelo céu marciano. Infelizmente, sem equipamentos especiais, não seria possível observar esse brilho suave. Visível apenas na luz ultravioleta, esse brilho noturno é o resultado de reações químicas que ocorrem a dezenas de quilômetros acima da superfície do planeta vermelho. Marte é um planeta seco, rochoso e estéril. É difícil imaginar que uma vez o planeta vermelho pode ter tido uma paisagem semelhante à nossa. Mas os cientistas acreditam que este é o caso e que milhões de anos atrás, Marte estava repleto de vastos oceanos de água. No início de 2021, a NASA enviou seu rover mais avançado até o momento para o planeta vermelho. Sua missão é pesquisar quaisquer sinais de vida microbiana que indiquem o passado do planeta. Eles chamaram o veículo espacial de Perseverance, ou Percy, para abreviar. Até mesmo o pouso inicial do Percy em Marte foi uma descoberta científica. O rover pousou usando navegação automática junto com câmeras a bordo para rastrear a superfície do planeta e encontrar o local ideal para pousar. Isso ajuda os cientistas a descobrir as melhores opções de pouso para futuras missões a Marte.
Percy atualmente percorre o planeta vermelho guiado por um novo e altamente avançado sistema de navegação automática. A maior parte do dia é gasta analisando formações rochosas. Percy é equipado com um laser de alta tecnologia que dispara um pequeno feixe preciso nas rochas. O laser cria um plasma a partir das mostras rochosas. Em seguida, o espectrógrafo a bordo do Percy analisa o plasma para identificar a composição química da rocha. Duas das descobertas mais significativas do Percy até agora são as rochas que foram apelidadas de Maas e Yago. Essas palavras vêm da língua Navarro, em homenagem a um engenheiro da NASA da tribo nativa americana Navarro. Maas significa Marte e Yago significa diligente. Essas duas rochas têm composição semelhante ao sal, o que significa que são ígneas. Se você não está familiarizado com essa espécie de rocha, ígnea significa que se formou a partir de uma erupção vulcânica. A forma atual de Maas e Yago sugere que elas foram moldadas por um ambiente com água. Isso poderia ser a prova de que Marte já teve bastante água. Outra rocha interessante descoberta foi apelidada de Harbor Seal, foca comum em português. Essa é uma rocha escura e lisa que os cientistas acreditam ter sido esculpida por poderosos ventos do noroeste para se parecer com o brincalhão animal marinho. Por décadas, os cientistas teorizaram sobre os padrões de vento e clima em Marte. Essa descoberta parece apoiar a modelagem climática existente no planeta. Percy enviou para a Terra mais de 20.000 imagens desde que chegou a Marte em fevereiro, incluindo uma selfie que quebrou a internet. Arquivos de áudio também foram enviados da sua missão marciana. Pela primeira vez, pudemos ouvir os sons assustadores e ambientais de ventos extraterrestres na paisagem do planeta vermelho, tudo graças aos microfones a bordo do rover. Pela primeira vez, oxigênio foi produzido usando tecnologia humana em outro planeta. Dentro do Percy existe uma caixa banhada a ouro do mesmo tamanho de uma bateria de carro. É a unidade MOXIE. MOXIE é uma abreviatura em inglês para Experiência ISRU de Oxigênio em Marte. Sim, esse é um nome grande. 95% da atmosfera marciana consiste em dióxido de carbono. A unidade MOXIE coleta dióxido de carbono e, por meio de um intrincado processo químico, o transforma em oxigênio. A unidade produziu modestos, mas ainda históricos, 5 gramas de oxigênio. Isso significa cerca de 10 minutos de ar respirável. Também é um bom sinal do que pode vir no futuro. Quem sabe, talvez um dia a MOXIE consiga processar oxigênio suficiente para sustentar uma colônia humana em Marte. Por enquanto, os cientistas estão mais focados na unidade MOXIE produzindo oxigênio suficiente para criar combustível de foguete. Para impulsionar uma espaçonave moderna de tamanho padrão para fora de Marte, são necessárias 7 toneladas métricas de combustível de foguete e 25 toneladas métricas de oxigênio. Isso seria muito pesado para uma espaçonave trazer da Terra. Portanto, para que haja uma missão tripulada para e de Marte, é necessário que haja alguma maneira de criar combustível no planeta. Para aqueles de vocês preocupados com a solidão do Percy, na verdade ele tem um companheiro especial lá com ele. Dentro do veículo espacial em sua descida a Marte estava um pequeno e caro helicóptero chamado Ingenuity, mas você pode chamá-lo de Ginny para abreviar. O mini helicóptero custou à NASA 80 milhões de dólares para ser desenvolvido, mas cada centavo valeu a pena, pois Ginny fez história ao realizar o primeiro voo de drone motorizado em outro planeta. Ginny foi um grande feito científico, pois os engenheiros originalmente lutaram para projetar um helicóptero pequeno o suficiente que pudesse ser colocado dentro de um veículo espacial interplanetário, mas que fosse poderoso o suficiente para voar em outro planeta. Depois do sucesso de Ginny, os cientistas agora estão coletando dados do helicóptero único para ajudar no projeto de microdrones inteligentes aqui na Terra. O helicóptero é usado para explorar terrenos inadequados para o rover. Ginny paira sobre a paisagem marciana, coletando dados e tirando fotos aéreas para enviar de volta à Terra. É alimentado por painéis solares acima das pás do rotor. Uma grande preocupação para os cientistas era que os painéis ficassem cobertos por espessas camadas de poeira marciana e deixassem o helicóptero sem potência. Felizmente, o fluxo de ar das lâminas acaba limpando os painéis solares de Ginny. Dentro de seus mecanismos, Ginny carrega um pequeno pedaço de tecido do tamanho de um selo postal do histórico avião voador de 1903 dos irmãos Wright. Essa é uma homenagem amorosa a esses pioneiros da aviação. O Curiosity Rover pousou pela primeira vez em Marte em 2012 e tem percorrido o planeta vermelho há mais de 12 anos. O Curiosity não foi projetado para detectar vida como o Perseverance, mas sim para determinar se Marte tinha algum dos elementos necessários que poderiam sustentar a vida.
Isso inclui coisas como água líquida, carbono e fontes de energia. O Curiosity encontrou um local que os cientistas chamaram de Yellowknife Bay. Esse local já teve um antigo lago. O rover descobriu minerais deixados para trás a partir das águas, mostrando que a água do lago não era muito ácida ou salgada, teria um pH equilibrado. Carbono, nitrogênio e outros elementos que poderiam potencialmente sustentar a vida foram encontrados dentro da cratera do antigo lago. E o mais importante de tudo, o Curiosity encontrou fontes potenciais de energia para a vida microbiana. Então, talvez possa haver vida em Marte afinal. O Curiosity fez história por ser o primeiro rover de Marte a testemunhar e medir uma tempestade de poeira em todo o planeta. Assim como na Terra, o vento sopra constantemente em Marte, alterando a geologia. Isso cria muita poeira que eventualmente se transforma em grandes nuvens. As nuvens de poeira absorvem a luz do Sol e aquecem, tornando os ventos mais intensos. Sem chuva ou oceanos, a cada poucos anos as nuvens ficam tão grandes que envolvem todo o planeta e criam uma gigantesca tempestade de poeira. Em 2018, o Curiosity testemunhou uma dessas grandes tempestades na superfície marciana. Ele observou que a luz solar no planeta diminuiu em 97% e muitas grandes dunas de areia foram deixadas para trás. O Curiosity passou mais de uma década medindo a radiação em Marte. Isso permite aos cientistas descobrir se os humanos poderiam visitar o planeta vermelho com segurança, sem se tornarem radioativos. Até agora, as notícias são encorajadoras e os níveis de radiação de Marte são comparáveis aos experimentados pelos astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional. Isso significa que os astronautas poderiam suportar uma viagem de ida e volta de longo prazo, sem se preocupar muito com a radiação. Marte é o lar do maior vulcão do Sistema Solar, o Monte Olimpo. O vulcão gigante tem 21,9 km de altura, cerca de 2,5 vezes o tamanho do Monte Everest. O vulcão foi formado há milhões de anos, em uma época em que Marte estava repleto de incontáveis vulcões, expelindo lava derretida pela superfície do planeta. O Monte Olimpo é um vulcão escudo, então em vez de lançar violentamente lava e chamas para o ar, a lava flui lentamente pelas laterais do vulcão. Isso lhe confere uma aparência baixa e achatada e uma inclinação média de apenas 5%. Com apenas alguns milhões de anos, o Monte Olimpo ainda é um vulcão bastante jovem. Por causa disso, os cientistas acreditam que ele ainda esteja potencialmente ativo, então talvez possa explodir em algum momento no futuro. O rover Curiosity não apenas observa a geologia local, mas também toma nota do que está acontecendo no céu. Em março de 2021, ele capturou essas cores iridescentes cintilantes no céu, chamadas de nuvens estratosféricas polares. Esse show colorido ocorre quando todas as partículas da nuvem são quase idênticas em tamanho. Geralmente acontece logo após as nuvens se formarem. Milhões de pessoas em todo o mundo saem às ruas, sobem em telhados para ver o incrível fenômeno cósmico. Um planeta bem ao lado da Lua, grande e vermelho. No início, todos ficam animados. Marte aparece do nada, causando um efeito estranho na humanidade. Assim como a Lua pode afetar o estado psicológico e físico de algumas pessoas, a visita inesperada de Marte está fazendo com que as pessoas se comportem de maneira bastante estranha. Todas as noites, o céu é iluminado pela luz branca da Lua e pelo brilho vermelho de Marte. Muitas pessoas têm uma espécie de insônia instantânea. Algumas até param de tomar café, pois não sentem mais sono. Marte traz energia e um pouco de selvageria para as pessoas, as faz rir mais e até enlouquece alguns indivíduos. Todos começam a sair de casa com mais frequência e curtir o céu noturno. Alguns dias depois, todo mundo pode ver que Marte está ficando maior. Os cientistas anunciam que o planeta vermelho está se movendo lentamente em direção à Terra. Uma colisão é inevitável. Os terráqueos têm apenas alguns anos restantes. Há alguns meses, um enorme asteroide colidiu com o planeta vermelho com tanta força que Marte saiu de sua própria órbita e começou a vagar por aí. A chance de Marte chegar perto da Terra sempre seria muito alta. 3 segundos após o anúncio, a notícia se tornou viral e o pânico se instalou. A situação está cada vez pior. Quanto mais Marte se aproxima, mais as pessoas são fisicamente afetadas. Centenas de vídeos aparecem mostrando simulações da colisão entre Marte e a Terra, e nenhum com um final feliz. Quer ver o que acontece? Uma blogueira famosa pergunta a seus seguidores: a Terra ficará quase completamente coberta de água e Marte vai virar pó, areia e rochas.
Em seguida, ela coloca uma enorme melancia no meio do quarto e lança uma bola de boliche do lado oposto, atingindo em cheio a melancia. Marte parece quase do mesmo tamanho da Lua agora. Está prestes a entrar na órbita lunar, afetando o campo magnético da Terra. Inundações, furacões, tsunamis, fortes tempestades vão de mal a pior. Os animais enlouquecem. Os pássaros não migram mais para o sul. Auroras boreais aparecem no Caribe. As notícias afetam a economia. As pessoas deixam de ir trabalhar. Por que não o fariam? Elas só querem se divertir e estar com seus entes queridos. Existem recursos suficientes no planeta para durar até a catástrofe, então ninguém está buscando soluções para os problemas da Terra. Roupas, alimentos, carros, iates, o que for, tudo perde seu valor e se torna grátis. Todos os dias, grandes festas de rua aparecem em todo o mundo. As pessoas decidem viver seus últimos meses em paz e harmonia. A catástrofe global está unindo a humanidade como nunca antes. Para sair em grande estilo, os terráqueos se unem na organização de um grande show de rock. O Gigante Vermelho destruindo nosso lindo planeta azul. Sim, rock and roll é a trilha sonora perfeita. Só há tempo suficiente para comer, dançar, festejar e ouvir boa música. Palcos enormes são construídos em todo o planeta. Será o último concerto de cada músico. Durante toda essa preparação, a esperança aparece de repente. Os cientistas calcularam todos os eventos que ocorrerão quando Marte colidir com a Terra, e eles têm um plano simples. Felizmente, os humanos já haviam planejado se mudar para Marte, então já vinham construindo espaçonaves há anos. Não há tempo para chegar a outro planeta antes da colisão, mas a boa notícia é que as pessoas podem esperar o desastre fora da órbita da Terra. Será possível sentar em uma estação espacial, comer um pouco de pipoca, relaxar e curtir o show. Quando a poeira baixar, talvez seja possível retornar à Terra, ou ao que sobrar dela. Depois de entender este plano, as pessoas começam a trabalhar dia e noite para finalizar as espaçonaves. Todos contribuem. Ainda faltam 2 anos para o grande dia. Os enormes palcos de concerto são convertidos em mais estações espaciais. Marte agora está dando às pessoas mais energia, e com um trabalho de equipe épico, as pessoas conseguem criar milhares de estações em apenas alguns meses. Isso é o que acontece quando 7 bilhões de pessoas trabalham juntas. Agricultores, fisioterapeutas, chefes, engenheiros, atletas, contadores, todos numa mesma equipe. Marte está agora mais perto de nós do que a Lua. O Gigante Vermelho bloqueia o Sol e nosso planeta mergulha na escuridão. Restam apenas alguns dias. As pessoas estão trabalhando como formigas em uma colônia enorme, dando os retoques finais em várias centenas de milhares de estações espaciais. Demora 4 dias inteiros para que todos embarquem, e ainda é necessário carregar os suprimentos: animais, peixes, sementes, plantas, vegetais, frutas, videogames, pacotes de fruta. O Gigante Vermelho deve entrar na órbita da Terra em alguns dias, quando ele ganhará velocidade. Marte tem apenas um pouco mais da metade do tamanho da Terra, mas lá em cima no céu parece infinitamente grande. As naves começam a decolar. As pessoas dão uma última olhada ao redor, memorizando cada centímetro. Em algumas horas, tudo vai mudar para sempre. As estações voam longe o suficiente para sair da órbita. A colisão de 2 mundos deve ter uma trilha sonora. As estrelas do rock em cada nave organizam um festival de música espacial. Ao som sensacional das bandas de rock, Marte entra na atmosfera da Terra e queima uma fina camada de sua própria superfície. Isso libera uma quantidade incrível de energia. Sua velocidade aumenta cada vez mais, e ao chocar-se com o Oceano Pacífico, uma enorme onda de explosão varre todo o planeta. Tudo é iluminado por chamas, e todos nas naves precisam colocar óculos escuros para que não fiquem cegos. Nosso planeta azul está se transformando em um planeta de fogo. A poeira de Marte se mistura com a água da Terra. A força do impacto atravessa a crosta terrestre, chegando ao magma líquido e quente. Centenas de pedaços de Marte, alguns do tamanho de países inteiros, estão de alguma forma flutuando na atmosfera. A colisão gera tanta energia que todos os oceanos fervem e evaporam. Mares e rios de metal fundido estão agora se espalhando por toda a Terra. Dias, semanas, meses se passam. Um cinturão feito de pedaços de Marte se forma ao redor da Terra. Parece uma versão ígnea de Saturno. Será necessário esperar muito tempo antes que seja seguro pousar de volta,
Mas a humanidade não pode permanecer viva nas naves todo esse tempo. Comida, água e oxigênio acabarão depois de alguns anos. Mas os cientistas já têm um plano. As naves acionam um botão e se transformam em enormes câmeras criogênicas. As naves são equipadas com painéis de energia e a Terra escaldante está emitindo muita energia, o suficiente para manter as naves funcionando enquanto todos a bordo tiram uma soneca de alguns milhares de anos. Assim que o planeta esfriar, os humanos acordarão. Centenas de milhares de anos se passam. Um dia, os alarmes disparam simultaneamente em todas as naves. As pessoas acordam lentamente. Seus corpos estão exaustos, mas depois de alguns bilhões de xícaras de café, todos estão prontos para seguir em frente. Lá embaixo na Terra, novos continentes deveriam ter se formado e a atmosfera provavelmente será diferente. O planeta pode ter perdido sua órbita original, então pode estar girando em um ângulo diferente. As estações, como costumávamos conhecê-las, se foram. Toda a água da Terra evaporou nas primeiras horas, mas havia enormes geleiras em Marte, que poderiam ter derretido com o impacto? Marte pode ter compartilhado sua água com o nosso planeta. As nuvens de poeira e sujeira já devem ter se acomodado, e o solo deve estar muito bom para o cultivo. Todo aquele magma provavelmente expeliu um monte de minerais e produtos químicos úteis. Vai ser difícil, mas a humanidade de alguma forma deve se adaptar à nova Terra. As pessoas estão prontas para tudo. Todos os terráqueos correm para as janelas mais próximas para ver como seu amado planeta se parece depois de todos esses séculos. Onde ele está? As pessoas esticam o pescoço, olhando para o lugar vazio onde a Terra costumava estar. O impacto de Marte foi tão forte que empurrou a Terra para fora de sua órbita ao redor do Sol. Ela desapareceu. Ótimo! O que vamos fazer agora? Um cara barbudo pega uma guitarra e diz: vamos tocar. Algo está se aproximando da superfície do planeta. Parece uma bola de fogo que se aproxima cada vez mais a uma velocidade realmente incrível. Logo, torna-se óbvio que a colisão é inevitável. Bum! O impacto deixa uma enorme cratera. Ela evapora milhares de quilômetros cúbicos de rocha sólida e também desencadeia uma série de desastres naturais terríveis. Sim, eu sei o que você está pensando. Você acha que estou falando da colisão catastrófica que ocorreu há cerca de 66 milhões de anos na Terra. Você sabe, a que foi responsável pela extinção dos dinossauros não avianos e de 3/4 de todas as outras formas de vida em nosso planeta. Mas não, o desastre de que estou falando aconteceu em um planeta diferente. Os cientistas pensam que nosso vizinho próximo, Marte, certa vez viveu a mesma catástrofe que atingiu a Terra. Aconteceu há cerca de 3,4 bilhões de anos. Uma colisão com um asteroide pode ter causado um mega tsunami no planeta vermelho, semelhante ao causado pelo impacto do Chicxulub na Terra. Os cientistas identificaram uma cratera de impacto em Marte que provavelmente foi deixada por uma colisão de asteroide ou cometa com a superfície do planeta. Muito provavelmente o corpo espacial pousou em um oceano nas terras baixas do norte marciano, e o impacto foi tão poderoso que causou um mega tsunami. Antes dos últimos estudos, a localização exata da cratera de impacto não havia sido verificada, era apenas uma teoria. Para confirmá-la, uma equipe de astrônomos simulou uma colisão com cometa e com um asteroide na área onde supostamente estava a cratera de impacto. Eles até deram o nome de Paul a essa cratera. Paul tem 110 km de diâmetro e fica em uma região localizada a quase 120 metros abaixo do suposto nível do mar. De qualquer forma, as simulações formaram várias crateras do mesmo tamanho de Paul. Uma delas alegou que a cratera havia sido deixada por um asteroide de 8 km de largura que havia encontrado forte resistência no solo. Outra simulação mostrou que tinha sido causada por um asteroide um pouco menor, que encontrou uma resistência de solo mais fraca. Mas, de acordo com ambas as simulações, a cratera de impacto tinha quase 110 km de diâmetro, e a colisão produziu mega tsunamis a até 1,5 km de distância do centro do local do impacto. As simulações também ajudaram cientistas a estimar a altura do tsunami. Tinha cerca de 250 metros de altura, quase tão alto quanto a Torre Eiffel. Os autores do estudo também sugerem que a cratera Paul pode ser semelhante à cratera de impacto de Chicxulub em nosso planeta. Acredita-se que o asteroide Chicxulub, como o conhecemos agora, tenha vindo dos confins do Sistema Solar. Este corpo espacial tinha pelo menos 10 km de diâmetro. Ele caiu nas águas rasas do mar perto da península de Yucatán. O impacto foi tão poderoso que deixou sua assinatura em toda a face do planeta.
Em 2021, pesquisadores descobriram que a colisão havia esculpido mega-ondas na crosta terrestre na região da moderna Louisiana Central. Um estudo ainda mais recente sugere que o asteroide também provocou um tsunami tão devastador que corroeu os sedimentos do fundo do mar a meio mundo de distância. A equipe de cientistas fez um modelo dos eventos dos primeiros 10 minutos após o impacto, que mostrou que o asteroide havia produzido ondas até 30.000 vezes maiores do que um dos maiores tsunamis já registrados, o do Oceano Índico, que atingiu a Indonésia em 2004. A colisão deslocou tanta água que criou uma onda de quase 1,5 km de altura. Isso é como 2 Burj Khalifas, que é a construção mais alta do mundo, empilhados um em cima do outro. E é claro, todo aquele lugar vazio não ficou vazio por muito tempo. O oceano jorrou de volta para encher a cratera. Mas no processo, apenas ricocheteou da borda da cratera, o que produziu ainda mais ondas. Depois disso, ondas de tsunami com mais de 10 metros de altura viajaram ao redor do mundo a uma velocidade de 1 metro por segundo, golpeando todas as linhas costeiras em seu caminho. Imagine um prédio de 3 andares correndo até você. Não é de se admirar que as ondas maiores e mais rápidas ocorreram perto da área de impacto nas águas abertas do Golfo do México. Essas subiram mais de 100 metros de altura, o que é mais alto do que a Estátua da Liberdade, e se moveram a uma velocidade 10 vezes maior do que as ondas mais distantes do tsunami. Mas de volta ao planeta vermelho, alguns especialistas pensam que não um, mas 2 megatsunamis podem ter acontecido. Eles podem ter sido desencadeados por um par de impactos de meteoros separados por vários milhões de anos. Entre estas 2 colisões, Marte passou por um período de mudanças climáticas. Como resultado, a água líquida em sua superfície se transformou em gelo. Em outras palavras, o primeiro impacto de asteroide muito provavelmente produziu ondas compostas de água líquida. E o segundo tsunami foi provavelmente formado por pedaços arredondados de água gelada. A propósito, o maior asteroide que já caiu na Terra pode não ter sido, na verdade, o que acabou com os dinossauros. Uma colisão muito mais catastrófica provavelmente aconteceu há cerca de 3,5 bilhões de anos. Novas evidências científicas encontradas no noroeste da Austrália sugerem que o asteroide de que estou falando tinha de 19 a 30 quilômetros de diâmetro. Ele atingiu a Terra a uma velocidade imensa, liberando uma quantidade de energia inimaginável. Isso me faz pensar, e se algo assim acontecesse hoje em dia? Mais de 30.000 objetos que estão circundando a Terra hoje em dia podem potencialmente se chocar com o nosso planeta. A NASA considera que cerca de 1.500 deles são potencialmente perigosos. Estas rochas espaciais são os restos deixados depois que o Sistema Solar foi formado há cerca de 4,6 bilhões de anos. Por exemplo, em 2004, astrônomos descobriram um enorme asteroide próximo à Terra. As primeiras observações mostraram que a chance de a rocha espacial atingir nosso planeta era inferior a 3%. O asteroide foi chamado de Apophis. Tem mais de 360 metros de diâmetro e pesa cerca de 20 milhões de toneladas. Ele deve atravessar o céu em 13 de abril de 2029. Apophis passará a uma distância de 30.000 quilômetros da superfície terrestre. Mas mesmo que esta rocha espacial possa não atingir nosso planeta em 2029, isso não significa que não retornará 15 anos mais tarde, em 2036. Se um objeto desse tipo atingir nosso planeta, as consequências serão imprevisíveis. Elas podem variar desde vidros estilhaçados e janelas quebradas, até a maioria das formas de vida sendo varridas da face da Terra. E isso provavelmente afetará a internet. Esse último pensamento é verdadeiramente assustador, mas felizmente as tecnologias modernas provavelmente nos ajudarão a evitar quaisquer consequências catastróficas. Especialistas desenvolveram várias maneiras de evitar que um filme de desastres na vida real aconteça. Por um lado, poderíamos usar uma nave espacial para tirar de seu curso este visitante do espaço sideral, ou poderíamos de alguma forma explodi-lo em pedaços. Os cientistas também poderiam retardar a rocha com a ajuda de luz solar concentrada, ou as pessoas provavelmente poderiam desviá-la com um trator gravitacional, que é uma nave espacial teórica capaz de influenciar objetos no espaço sem tocá-los. Nos filmes de ficção científica, um enorme asteroide muitas vezes se esgueira na Terra e acaba sendo uma surpresa desagradável para os astrônomos. Ele se choca com o nosso planeta a uma velocidade vertiginosa e é descoberto apenas semanas, ou até mesmo dias, antes da colisão. Na realidade, os cientistas estão constantemente observando todos os grandes objetos na vizinhança terrestre. Isso significa que haveria muito tempo para fazer algo antes que o inevitável acontecesse. Há 3 tipos de missões que os cientistas podem preparar com pouca antecedência.
Tipo 0, quando uma nave espacial pesada se precipita em direção ao intruso com um único objetivo: derrubá-lo de seu curso. Neste caso, os astrônomos teriam que contar com as informações já disponíveis. A missão tipo 1 envolveria um olheiro. Ele seria lançado primeiro para obter mais informações de perto sobre a rocha espacial. Somente depois disso, a nave espacial principal seria lançada. Com informações mais precisas, sua jornada seria muito mais produtiva. E se os cientistas escolhessem a missão tipo 2, enviariam um olheiro e uma pequena espaçonave ao mesmo tempo. A espaçonave desviaria o asteroide para fora do seu curso. Então, o olheiro reuniria todas as informações necessárias. Com base nestes dados, a espaçonave terminaria seu trabalho com um segundo round mais mirado. Se nenhum desses métodos funcionasse, poderíamos tentar ir fundo no subsolo ou mesmo construir um abrigo no fundo do oceano. Mas neste caso, precisaríamos encontrar fontes de energia que poderiam nos ajudar a sobreviver por pelo menos várias décadas. Além disso, teríamos que criar um sistema de suporte de vida que pudesse, de alguma forma, manter o ar e a água frescos.